Filipenses capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 10, tá bom? A Bíblia diz assim: quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Me perdi. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, curve suas cabeças, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso que nós temos aqui, Senhor, na Tua presença. Obrigado, Senhor Jesus, porque eu sei que o Senhor trouxe cada um de nós até aqui nessa noite, para que nós possamos, Senhor, em primeiro lugar, entregar ao Senhor a nossa vida, o nosso coração, o nosso tempo de adoração, mas também porque eu tenho certeza que o Senhor quer trabalhar e produzir algo no nosso coração através da Tua palavra. Por isso, Senhor, eu te peço que seja o Teu Espírito Santo a ministrar, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, que se cale o homem, Senhor Jesus, aqui em cima está, e que toda voz ouvida seja a voz do bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar, por favor. Bom, nós lemos esse texto, e esse texto, ele é bastante conhecido, não sei quantos aqui se lembram, mas tem algumas outras versões que dizem assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo em direção, rumo ao alvo, que é o chamado celestial que está em Cristo Jesus. Esse texto ele é muito conhecido, e eu gosto muito desse texto, porque esse texto diz algo que não só é importante para a nossa vida, mas como nos lembra de que há algo que eu e você precisamos fazer. Há 3 semanas atrás, não sei quantos se lembram, eu fiz uma pregação aqui que eu falei exatamente sobre esse tema que está aqui no telão de novo. E se você é alguém que ama a Jesus, você pode aplaudir a mídia que fez e colocou essa arte de novo. Muito obrigado, glória a Deus. Mas eu falei sobre essa via de mão dupla. Eu falei sobre essa via de mão dupla, que é basicamente o nosso relacionamento com Deus. E eu quero lembrar vocês o que eu disse, que é muito importante, que se o relacionamento é necessário que seja algo que parte das duas partes, ou seja, é algo recíproco, Deus ele já fez tudo que Ele podia fazer por nós. E ainda por sua graça e misericórdia Ele continua fazendo. Mas o grande ponto é que é necessário que eu e você escolhamos todos os dias viver um relacionamento também com o Senhor. É importante que você se lembre que a nossa vida com Deus é uma via de mão dupla. Deus ele quer se relacionar conosco e é necessário que você queira se relacionar com Deus. E isso exige de mim e de você algumas escolhas que nós fazemos. E esse texto ele diz exatamente isso. Ele fala sobre nós prosseguirmos em direção ao alvo. Fala sobre nós caminharmos numa direção. E há muitas coisas que nesse caminho, ou seja, nessa rota que nós temos, muitas vezes fazem com que eu e você perdamos o foco. E é exatamente nesse ponto que eu quero tratar com vocês nessa noite. O texto fala sobre focar no que importa. O problema é que no caminho, muitas vezes, nesse caminho de via de mão dupla, nesse caminho que é necessário que eu e você escolhamos a Deus, há algumas coisas que fazem com que a gente desvie um pouco o nosso olhar de qual é o alvo. E fazem com que a gente perca um pouco a direção dessa via, dessa estrada que nós temos que percorrer em direção a Deus. Nós estamos vivendo uma fase de Copa do Mundo. E hoje eu sei, acho que já deve ter acabado, a Argentina ganhou e passou para as quartas de final. Mas eu separei algumas coisas aqui importantes que eu quero usar como exemplo, para que você entenda algo importante. Por exemplo, você já reparou numa tendência que acontece de Copa do Mundo, que os campeões das Copas passadas, ou mais precisamente da última Copa, às vezes eles perdem na primeira fase.
Por exemplo, a França foi campeã em 98. Em 2002 foi eliminada vergonhosamente na primeira fase. Em 2002, o Brasil foi campeão. Em 2006, não foi eliminado na primeira fase, mas foi eliminado nas quartas de final. Só que o Brasil tinha uma das melhores seleções já vista. Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaká. Era um negócio de louco. Aí, 2006, a Itália foi campeã. Em 2010, ela foi eliminada na primeira fase. Em 2010, a Espanha foi campeã. E em 2014, ela foi eliminada, adivinha? Quem acertar ganha o chocolate que o tchutchuco vai dar. Na primeira fase, amor, ainda bem que você ganhou, porque aí você divide o chocolate comigo. Glória a Deus. Aí, 2014, a Alemanha foi campeã. 2018, adivinha? Foi eliminada na primeira fase. Em 2018, a França foi campeã. 2022, calma que amanhã tem jogo. Eu acredito. Vamos, quem que é mesmo? Contra quem? Contra a Polônia. Vamos, Lewandowski. É isso. Quem sabe amanhã é o dia que vai se confirmar essa previsão. E mais, olha só, a Alemanha em 2022 foi eliminada na primeira fase. Falando dessa Copa, gente, o Marrocos e o Japão se classificaram em primeiro lugar no grupo. Que loucura! A Bélgica foi eliminada na primeira fase. A Espanha entrou com o time misto, sem estar classificada. Sabe o que aconteceu? Quase foi eliminada. Eu vivi aqueles minutos que a Costa Rica estava eliminando a Espanha e a Alemanha numa tacada só. A Itália, que foi campeã da Eurocopa, não foi para a segunda Copa seguida. O que eu quero dizer para vocês, você deve estar pensando assim, mano, o que tem a ver? O que significa isso? Eu vou explicar para vocês. É que não há uma superstição em torno disso. Não é que todos os campeões têm que ser eliminados na primeira fase ou eliminados em alguma fase na Copa seguinte. Não é que você pode estar pensando aí que a FIFA manipula os resultados e que para ser campeão tem que ser eliminado na primeira fase na Copa seguinte. Não é isso. O que eu quero que você entenda é que muitas vezes as seleções que foram campeãs nas Copas passadas, ou as seleções que têm um time muito bom, ou as seleções que se acham favoritas para a Copa, às vezes ela entra para o jogo achando que o jogo já está ganho, só por ela ser quem ela é. E às vezes o que acontece? O favoritismo atrapalha. A experiência do passado atrapalha. Os bons jogadores, ou seja, as qualidades do time, acabam atrapalhando. E aí, naturalmente, o time se esforça menos, o time se concentra menos, o time trabalha menos, se dedica menos e, consequentemente, é eliminado. Então, o que eu quero que você entenda é que, naturalmente, quando nós assumimos uma postura de que a nossa vida está tudo resolvido, de que Deus já fez o que Ele poderia fazer por mim e está tudo certo, eu não preciso fazer nada. Muitas vezes é nesse momento que a gente está agindo como essas seleções, que estão se achando favoritas, estão se achando que está tudo resolvido, que é só entrar e jogar e está tudo bem. E a gente se esquece de que há algumas coisas, algumas etapas, algumas dedicações, a disciplina que nós precisamos ter para não sermos eliminados no meio do caminho. Naturalmente, quando eu desfoco de alguma coisa, e naturalmente as seleções que se acham super favoritas da Copa entram desfocadas nos jogos. A ver, por exemplo, ontem o Brasil, no final desfocou e tomou um gol. Naturalmente, nós já começamos a perder. E quando nós falamos isso relacionado à nossa vida com Deus, talvez eu e você possamos nos encontrar nessa situação. E é sobre isso que eu quero que você pense. Em Tito, no capítulo 2, versículo 14, diz: Ele entregou a sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós o seu povo. Ou seja, Deus deu a vida dele por mim, Ele me libertou, Ele quer se relacionar, Ele quer ter intimidade comigo, Ele me chamou para um propósito, me deu um chamado, muitas vezes me deixa um monte de coisas, evidências externas do seu amor, da sua graça, mas ao mesmo tempo eu permito que coisas externas
atrapalhem o meu foco e me façam desviar a minha atenção, o meu olhar para essas coisas. E aí nesse momento eu começo a me perder na corrida com relação ao objetivo final que nós temos. E é nesse momento que nós nos esquecemos que ainda há muito jogo que nós precisamos jogar na nossa vida com Deus. Nós nos apegamos ao favoritismo que nós temos. Eu já estou tantos anos na igreja, eu nasci na igreja, meu pai é pastor, minha mãe é irmã do coque, ela ora. E aí você se apega nisso e se esquece de que a sua vida com Deus depende das suas escolhas com Ele. Nós nos apegamos ao passado, nós nos apegamos ao quanto nós somos bons, quantos talentos eu tenho. E acabamos muitas vezes, como as grandes seleções, perdendo vergonhosamente a nossa vida com Deus. Trazendo isso para a nossa vida, o que eu quero que você entenda é que é nesse momento que muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e encontramos pessoas frias na fé. Às vezes você olha para a sua vida e você fala: cara, eu estou tão frio, eu não sei o que está acontecendo, mas parece que a chama de Deus não queima mais no meu coração. Parece que às vezes você estava bem com o Senhor, mas de repente você começa a ter hábitos estranhos. Começa a brotar em você alguns desejos que antes não tinha. Começa a acontecer. Parece que tudo que falam para você começa a gerar mágoa dentro, sabe? Você começa a ficar uma pessoa rancorosa, uma pessoa apegada nas coisas externas. Fica infeliz. Você já reparou que às vezes tem fases da nossa vida que a gente olha pra gente mesmo e fala: eu estou infeliz. Aí você pergunta: por quê? Tem gente que às vezes chega para mim e fala: pastor, eu estou infeliz, eu não tenho felicidade para nada. Aí você fala assim: mas por quê? O que está acontecendo? Eu não sei. A gente perde a esperança, perde a vontade de buscar Deus, a gente fica sozinho. Isso talvez são sinais de criar algumas coisas que podem estar atrapalhando, podem estar sendo empecilhos nessa caminhada com Deus, rumo ao alvo que é Jesus Cristo. Então, eu quero levantar com vocês algumas coisas que eu coloquei. Nós poderíamos ficar aqui dias falando de inúmeras coisas, mas eu levantei algumas coisas só, que eu tenho reparado que no nosso meio tem sido esses empecilhos para que a gente faça as boas escolhas de caminhar na direção de Deus. E eu quero que você, de uma maneira muito clara, faça uma autoanálise da sua vida e seja sincero com você mesmo, independente da sua idade, independente do que você está vivendo, para que você faça essa análise e entenda como está esse caminho meu com o Senhor. Porque a boa notícia é que se há algo hoje que está impedindo você nesse caminho com o Senhor, talvez hoje seja o dia que o Senhor vai te dar a oportunidade de remover essas barreiras, para ter o caminho livre, para ter o acesso ao Senhor, e viver de uma vez por todas uma vida constante com Deus. Não uma vida de inconstância, mas uma vida de constância. Uma vida que você escolhe ser constante com Deus. A primeira coisa que eu separei aqui é falta de gestão de tempo. Em Efésios, no capítulo 5, eu vou abrir aqui, mas se você quiser não precisa abrir. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15, a Bíblia diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não haja de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Esse texto, ele é muito claro em vários pontos que ele diz, mas ele fala basicamente para nós sermos cuidadosos no nosso modo de vida, para nós vivermos de maneira sábia, para nós aproveitarmos as oportunidades, não agir sem pensar, e sobre todas as coisas, entender qual é a vontade de Deus. Resumindo tudo isso que esse texto está dizendo, ele está falando para que você seja inteligente na sua vida e saiba fazer uma boa gestão do seu tempo. É engraçado como o dia ele tem as mesmas 24 horas para todo mundo. Mas há pessoas que são extremamente produtivas e conseguem produzir muito mais coisas
do que outras nas mesmas 24 horas. E talvez o segredo disso esteja exatamente em você saber gerir melhor o seu tempo. Porque o resultado disso, às vezes a gente não vai ver na hora, a gente vai ver lá na frente. O problema é que hoje a gente parece, pelo menos para mim parece, que a gente vive num tempo cada vez mais sem regra. A gente vive num tempo que você faz o que você quiser, a hora que você quiser, e é isso mesmo. Tá tudo certo. Só que o problema é que cada vez mais pessoas da idade de vocês não estão aprendendo e sabendo como lidar com o seu próprio tempo. E aí isso gera pessoas sem foco. Gera pessoas que são lentas, pouco produtivas. Gera pessoas preguiçosas. Cara, tem dias e eu não tenho vergonha nenhuma de falar para vocês aqui que esse ponto é algo que o Senhor está tratando na minha vida. Porque há dias que eu sei as coisas que eu tenho que fazer. Há dias que eu sei as coisas que eu preciso resolver. E eu não sei o que acontece comigo, mas eu deixo tudo para depois. Agora você imagina isso com relação à sua vida com Deus. Se a falta de gestão de tempo faz com que pessoas sejam cada vez mais preguiçosas, sem foco, sejam improdutivas, preguiçosas, naturalmente, a sua vida com Deus vai pagar o preço disso. A sua vida com Deus vai ser talvez o lugar onde você vai mais sofrer com isso. Então o que eu quero que você entenda é que se alguém não sabe organizar a sua própria vida, Satanás vai cuidar para que ela fique cada vez mais desorganizada, a ponto de você não ter nenhum tempo para o Senhor. Então entenda uma coisa, em nome de Jesus: saber organizar o seu próprio tempo é ser sábio e cuidadoso com a própria vida. Mas é importante que você saiba que isso não vai só gerar frutos na sua vida pessoal, nos seus estudos, nos seus relacionamentos, mas vai gerar frutos na sua vida com Deus. Deus é um Deus de... Ai, Jesus! Amém. Deus é um Deus de ordem. Presta atenção. Deus é um Deus de ordem. E Deus quer que você tenha uma vida organizada. Porque você precisa ter o seu tempo dedicado também ao Senhor Jesus. Satanás está bravo. E agora, onde eu estava? Eu vou me encontrar aqui. Glória a Deus. Achei. Algo que é importante, que eu quero que você saiba, é que às vezes a gente se preocupa tanto em organizar tantas coisas. Organizar a nossa vida, organizar a vida dos outros. Às vezes você quer saber, você quer se programar para sua vida, para sua faculdade, para um monte de coisa. Agora deixa eu falar uma coisa: se você não sabe liderar você mesmo, como é que você quer que Deus te use para alguma coisa? Se você não sabe controlar o seu tempo para dedicar algo, para um relacionamento com aquele que te deu a vida, como é que você quer que Deus produza algo em você? Como que você quer ter uma vida constante se você não sabe calcular direito o tempo que você faz as coisas? Então, em nome de Jesus, entenda isso. Nós não podemos ser, na nossa vida com Deus, alguém desorganizado com o nosso tempo. Tem gente que reclama que não consegue ser constante, mas não sabe se organizar. Então, aprenda isso de uma vez por todas. E aprenda a corrigir a sua gestão de tempo. Porque quando você começar a se organizar, você vai ver que tudo na sua vida vai começar a funcionar melhor. Você vai ver que você sendo disciplinado, as coisas vão começar a acontecer diferente, de uma maneira que a sua vida com Deus vai começar a dar fruto, que você vai falar assim: cara, como que eu não consegui fazer isso antes? Então, um dos problemas que eu enxergo muito forte é esse primeiro, a falta de gestão de tempo. O segundo ponto, e talvez esse seja o mais perigoso de todos, é a brecha para o pecado. Repete comigo, fala: brecha para o pecado. Vocês estão com medo de dizer? Vamos de novo, fala: brecha para o pecado.
Melhor deixar isso no chão. Em Romanos 6, 23 diz assim, ó, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. John Wesley, que é um homem que é um grande responsável pela nossa doutrina, por exemplo, é um avivalista, para aqueles que gostam dessa palavra. Ele diz uma frase que é muito importante, que ele diz o seguinte, ele fala assim, ó, me dê 100 homens que não temam nada a não ser o pecado. Aqui, ó. E que nada desejam, senão a Deus. E eu abalarei o mundo. O problema, sabe qual que é? É que quando nós olhamos para a nossa geração, quando nós olhamos para as nossas amizades, quando nós olhamos para a nossa vida às vezes, nós começamos a ver que nós não só não estamos mais temendo o pecado, como nós estamos começando a tomar gosto por ele. Eu já ouvi muitas vezes, e eu mesmo já usei esse termo inúmeras vezes, dizendo, ah não, mas esse aqui é o meu ponto fraco, esse é o meu pecado de estimação. Mas em nome de Jesus, entenda isso, nós não devemos nunca na nossa vida cultivar algo que, como diz a palavra de Deus, pode e vai te levar para a morte. Eu fiz uma pergunta hoje para uma pessoa. Se eu falar para você que aqui, nesse lugar aqui, se você pisar aqui, você está vendo o piso, mas se você pisar aqui, esse piso vai ceder, e você vai cair num buraco e vai morrer. Quantos aqui viriam pisar? Eu acredito que ninguém. Agora o que eu quero que você entenda é que a Bíblia está dizendo para mim e para você, Deus está dizendo, os pastores estão dizendo, todo mundo está dizendo o tempo todo para você, cuidado com as brechas que você abre para o pecado na sua vida, porque ela é exatamente esse piso que, se você pisar, vai te jogar num buraco e vai te levar para a morte. Mas parece que com o pecado a gente não leva isso a sério. Parece que a gente quer pagar para ver. Parece que a gente fala, não, mas isso aqui é meu. Eu sou assim. Eu sou assim mesmo. Isso mora comigo há muitos anos já. O Senhor Jesus já entende. Deixa eu te falar uma coisa. Pecado significa separação com Deus. E se é uma separação com Deus, e Deus é a vida, naturalmente o pecado vai nos levar para o pior caminho possível. Eu não consigo entender como alguém pode gostar e não lutar contra algo que quer te matar. Tem gente que começa a fazer aula de defesa pessoal para poder se defender do bandido. Mas quando o bandido é o pecado, não faz nada para se defender. Agora o ponto é, entenda isso. O pecado não vai chegar e te destruir por completo de uma vez por todas. Falar assim, pum, morreu. Não é assim. O pecado, ele vai nos levar como, imagina um corredor que vai te levando cada vez mais para um lugar escuro. E a luz, ela vai diminuindo, ela vai apagando, ela vai ficando cada vez mais escuro. Aí quando você percebe, já está tudo escuro. Você não já está enxergando mais nada. Você não está vendo mais nada. E aí quando você se dá conta, você já está completamente perdido. E isso acontece muitas vezes porque eu e você estamos abrindo concessões, ou seja, dando brecha para o pecado entrar na nossa vida e se conformando com ele. Eu vou te dar um exemplo ainda um pouco mais claro agora. Às vezes um convite que vem para você, mano, no horário do culto, tem alguém que te convida, fala, mano, eu vou fazer minha festa. Aí você vai, aí não dá nada. Aí no culto seguinte tem outra festa. Aí daqui 2 cultos tem outra. Aí tem outra. Aí de repente você está lá. Aí, claro, você não vai pegar uma cerveja para tomar. Você não vai pegar uma vodka para tomar. Mas chega lá, tem umas batidinhas. Aí você pega a primeira com Sprite. Aí na festa seguinte você pega de outro sabor com Sprite.
Aí na terceira, seus amigos tudo estão falando, mano, tô tomando aqui, mas tá sussa hoje, porque não tem nem gosto de álcool, tá fraquinho. Tá, mano, experimenta pra você ver, não vai nem sentir. Quando você vê, gente, você já tá indo em todas as festas que você pode, bebendo tudo que você pode, ficando com quem você quer, fazendo um monte de besteira na sua vida. Aí você fala assim, nossa, minha vida tá tão fria com Deus, talvez seja por isso que eu vou na festa. Não é não. Sua vida está fria porque você decidiu ir para o lugar errado. Sua vida está fria porque a sua escolha te levou para lá. Não é porque você estava frio que você escolheu errado. É porque você escolheu errado que você se tornou frio. Então toma cuidado com a brecha que a gente abre para o pecado e seja um militante contra ele na sua vida. Você milita contra tanta coisa na internet, milita contra o pecado na sua vida, porque ele quer te matar. O terceiro ponto, eu estou acabando, é quem você se relaciona. Tem um ditado popular que é muito famoso que diz assim: diga-me com quem tu andas e eu... Fala mais forte. Diga-me com quem tu andas e eu te direi. Você já ouviu isso de alguém? Eu já ouvi isso da minha mãe inúmeras vezes. Minha mãe falava das pessoas que eu andava junto, dos meus amigos, falava, esse aí não presta. Aí eu falava, mãe, pelo amor de Deus, mano, não acaba de ser chato, mano, meu parceiro, tá louco? E era engraçado que minha mãe às vezes estava certa. Quase todas as vezes. Só não vou dizer isso assim claramente para minha mãe depois não vir falar, tá vendo? Eu falava. Porque mãe é assim. Mas esse ditado ele é muito usado, mas ele é muito pouco valorizado por nós mesmos. Mas a verdade é que as pessoas que você permite caminhar com você diz muito sobre quem você vai se tornar e sobre os hábitos que você vai começar a ter. Sua vida com Deus é altamente influenciada pelos relacionamentos que você constrói, pelas pessoas com quem você decide caminhar, e principalmente pelas pessoas que você decide trazer para o seu círculo de intimidade. Eu vou dar um exemplo mais claro. Tem pessoas que muitas vezes escolhem se relacionar com qualquer um. E aqui eu estou falando de dois pontos de vista, estou falando de amizade, estou falando também de namoro. Mas presta atenção uma coisa, pensa em algo que é muito valioso para você, sei lá, algo que é muito valioso, um presente muito caro que alguém te deu. Diz para mim uma coisa, você pega e entrega isso na mão de qualquer pessoa, sendo algo muito valioso para você? Seja sincero, alguém? Por quê? Porque é muito valioso. E tudo que é muito valioso para nós não entregamos na mão de qualquer pessoa. Agora a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, que é de onde vem as fontes da vossa vida. E a gente pega o nosso coração, que é onde estão as nossas emoções, que é onde Deus quer habitar, e a gente pega ele e entrega na mão de qualquer um. Sabe o que você está fazendo? Você está entregando aquilo que é mais valioso seu, para as pessoas que não estão nem aí com você. Tem meninas que se apaixonam por caras e por meninos que não presta. Todo mundo sabe que não presta. A menina fala, não, comigo não. Comigo é diferente. Ele é carinhoso. Até a Bíblia ele quer ler comigo, olha que bênção. É engraçado, né? Todo começo de relacionamento, todo mundo começa a ler na Bíblia junto. Aí chega para mim, eu vi até um meme essa semana que é assim, ó, o pastor olhando o sexto presente de Deus na vida da pessoa. Você fala, pastor do céu, essa pessoa é melhor. Aí dá um tempo, tá arrebentado, porque escolheu entregar e se relacionar com qualquer um de qualquer jeito. Aí se a gente entrar então no campo da amizade, eu já citei um exemplo aqui dos convites que se fazem. Mas gente, é muito louco eu ter que ficar falando toda vez aqui das pessoas que você se relaciona, as pessoas que você caminha.
Porque até mesmo dentro da igreja tem pessoas que te fazem propostas que você sabe que vão te afastar com Deus, te afastar de Deus. Você sabe que vão atrapalhar tudo aquilo que Deus está fazendo, vão atrapalhar sua vida inteira. E você fala assim: ah, mas é meu amigo, não deve estar querendo fazer mal para mim. Eu usei uma referência ontem, falando com uma galera, sobre Jesus, quando estava conversando com Pedro. Aí ele falou assim: ó, gente, é necessário que eu morra numa cruz. Aí Pedro vira para ele, tira ele de canto e fala assim: ô Jesus, tá loucão, mano? Pirou, velho? Eu sou seu parça, eu não vou deixar isso acontecer, não. Pedro tinha uma boa intenção. Pedro era um amigão de Jesus. Mas qual era o propósito de Deus? Morrer na cruz. Quando Pedro fala isso para Jesus, Jesus vira e fala assim: mete o pé, Satanás. Porque de boa intenção, o diabo está cheio de ideia para te fazer cair. Então presta atenção nas pessoas com que você se relaciona. Porque se você colocar pessoas erradas no seu caminho, se você ficar andando com gente que te faz proposta indecente, se você ficar andando com gente que fica te convidando para lugar que você sabe que você não deve estar, se você ficar andando com gente que fica tentando te convencer que vir na igreja é a maior caretagem do mundo, cara, você está trazendo para dentro da sua vida pessoas que, mesmo que com boa intenção, estão te destruindo. Estão te criando um empecilho para essa vida com Deus. E o pior, sabe o que é? É que se tem alguém que quer encher teu coração e entregar para você uma vida maravilhosa, esse é o Senhor Jesus. Mas cara, a gente olha para a gente mesmo, às vezes encontra a gente tão carente de qualquer coisa, carente de amizade, carente de, sei lá, e aí nessa carência você se entrega para qualquer um. Presta atenção, você não precisa ser carente. Deus te fez para sentar à mesa com Ele, Deus te fez para estar no melhor lugar da mesa com Ele. E se Deus te fez para sentar nesse lugar, não aceite as migalhas que Satanás quer te dar. Não aceita o resto. Não seja carente e se entrega na mão de qualquer amizade, de qualquer relacionamento. Porque Deus tem algo muito melhor para a sua vida. Às vezes o que você precisa é só entender isso e falar não para essas amizades, para viver essa vida com Deus. Mas a gente não quer. A gente só quer andar com a galera que não presta. Então, em nome de Jesus, toma cuidado com quem você se relaciona. E por último, para acabar, o que você fala e o que você ouve. Mateus 15 diz o seguinte, no versículo 10. O que você tem falado ou ouvido dos outros... Não, cadê? Preciso abrir, né? Esqueci. Mateus capítulo 10, a Bíblia diz o seguinte, versículo 10. Não, capítulo 15, perdão. Versículo 10 diz o seguinte: Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Vamos parar por aqui. O que eu quero dizer é que o que você fala muitas vezes e o que você ouve dos outros podem produzir algo no seu coração. E se o que você fala para os outros e aquilo que você ouve dos outros produz mais em você desejo por viver com Deus, amém. Mas se aquilo que você tem falado ou você tem ouvido te produz mais desejo de não viver com Deus, então significa que algo está errado. Nós precisamos tomar cuidado com as coisas que nós falamos. Eu dei o exemplo aqui de Pedro, da boa intenção que ele tinha em falar para Jesus: jamais, eu não vou deixar você morrer não. Mas a verdade é que essa boa intenção podia ter acabado com o plano de salvação de Deus para mim e para a sua vida. Porque imagina se Jesus topa a ideia e fala: é isso mesmo, Pedrão, se eles vierem, você pega eles. Eu não vou morrer na cruz coisa nenhuma. Ah, vai doer. Entendeu? Então o que eu quero dizer é que tem gente que permite que algumas palavras que saem da boca ou que entram no ouvido se tornem coisas de destruição na nossa vida. Cara, tem gente aqui no nosso meio que às vezes faz comentários,
às vezes fala uma coisinha pequena, que magoa tanto alguém. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque isso você pode estar trazendo destruição para a vida de alguém. Mas não só para a vida de alguém, para a sua própria vida também. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Lembra daquele texto que diz que há 6 coisas que o Senhor não gosta, mas uma ele abomina, que é o que semeia contenda, ou seja, semeia briga no meio das pessoas. E se você hoje tem a postura de chegar para alguém e falar assim, viu? Ô Marina, não é por nada não, mas eu achei chato o comentário que o Tchutchuco fez de você. Achei chato, né? Assim, nossa, desnecessário. O que você acha que eu estou produzindo no coração dela? Enquanto eu poderia ter falado assim, Tchutchuco, não gostei do que você falou para Marina. Conversa com ela. Mesma coisa, mas mudou tudo. Agora, eu quero também que você entenda que nós devemos também se policiar com as coisas que nós ouvimos. E isso traz também para a questão dos relacionamentos que eu disse no ponto anterior. Às vezes você se permite caminhar com gente que só faz esse tipo de comentário. Fica falando, fazendo picuinha no seu ouvido. E aí quando você olha, você fala, cara, minha vida com Deus está uma droga. Porque todas as pessoas que são meus amigos, que buscavam isso aqui, agora só falam mal de mim. Então seleciona melhor suas amizades e começa a tapar os ouvidos para as coisas que pessoas tóxicas estão falando para você. Então há 2 coisas aqui, que quando nós permitimos que nós mesmos façamos comentários errados sobre as coisas, é porque nós estamos permitindo que Satanás tome o controle da situação e do nosso coração. E quando nós permitimos que esse controle vá para a mão de Satanás, a gente está permitindo que a nossa vida com Deus já esteja no caminho errado. Agora tem outra coisa também, que eu quero dizer aqui para vocês. Que o ouvir também não é só relacionado àquilo que se fala, mas é também relacionado às coisas que você consome. Ah, como assim? Eu vou te dizer uma coisa. Eu não quero entrar no mérito aqui da questão, por exemplo, de que música secular é pecado ou não. Todo mundo sabe que não é. Essa é uma discussão que desde 1910 se faz. Talvez naquela época não fazia, mas pelo menos dos anos 90 para cá com certeza se faz. Mas o ponto que eu quero que você entenda é que há coisas que você se permite ouvir, que formam conceitos dentro do seu coração, que às vezes são altamente destrutivos. Vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Quantos aqui gostam de ouvir podcast? Ah, uma galera. Beleza. Quantos aqui ficaram chocados quando o Monark fez comentários nazistas? Todo mundo. Agora, esse cara era o mesmo cara que sempre falava antes, e você ficava sempre ouvindo. E você nunca parou para pensar que você estava se deixando ser influenciado por um cara que é extremamente tóxico, que fala um monte de besteira. Você só ficou chocado depois que ele falou. Então presta atenção com as coisas que você consome. Eu lembro de uma música, eu estava citando para a Marina esses dias, um sertanejo da, como é que chama as mulheres lá? Simone e Simaria, que fala assim, como é que é a música? Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Nós somos bagunçados e refém desse pecado. Delícia. Canta isso para sua vida. Quem aqui quer ser refém de pecado? Essa música está falando de adultério. Essa música está falando de um relacionamento quebrado, caído. É isso que você quer para sua vida? Para quem namora aqui, é isso que você quer para o seu casamento? Ué, mas você ouve, você curte, você dança, você canta. Não é pecado. Mas olha o que você está botando para dentro da sua cabeça. Esses dias faz um tempo, mas o povo estava lá, pastor, vou no cinema assistir filme de terror, o que você acha? Mano, acho massa pra caramba, né? Eu falei, mas antes faz o seguinte, falei pro Luan, não foi, Luan? Falei, mas antes faz o seguinte, você vai lá no lixo do shopping, você pega o lixo e come. Aí ele falou assim, tá louco, mano, vou passar mal. Falei, mas você tá disposto a comer lixo para sua alma, assistir uma parada que fica exaltando o diabo, que vai fazer mal pro seu espírito, para sua alma?
Faz mal para o corpo também. Aí faz o combo completo. Porque 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23 diz assim, que o Deus de paz nos santifique em tudo, seja o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo mantidos irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Decorei esse texto para falar na prova. Mas sabe o que ele ensina para mim e para você? Que se você não está disposto a comer lixo que faz mal para o seu corpo, não esteja disposto a comer lixo que faz mal para a tua alma, para o teu espírito principalmente. Fecha os seus ouvidos em nome de Jesus para as coisas que Satanás está falando de uma maneira sutil, que vão gerar em você uma consciência errada. Toma cuidado com os caras que influenciam sua vida na internet. Toma cuidado com os cantores que ficam cantando um monte de besteira que influenciam sua vida e criam conceitos na sua cabeça na internet. Toma cuidado com a gente fofoqueira que vive do seu lado, colocando contenda no meio dos outros. Porque isso, nessa via com mão dupla, é uma barreira gigantesca. Aí você olha para sua vida e fala, eu estou tão frio com Deus. Por quê? Não sei. Porque você está abrindo seu ouvido para coisa que não presta. Nós precisamos colocar um filtro na nossa vida. Amém? Se coloque em pé, por favor. Nós encerrarmos, quero chamar já o pessoal do louvor aqui. Eu acho que o ar-condicionado foi ligado, né? Glória a Deus. Tá vendo? É só a gente começar a falar das coisas de Deus, o ar vem. Gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Preste atenção aqui agora. Em nome de Jesus. Eu quero que vocês entendam uma coisa. As suas escolhas, aquilo que você decide fazer na sua vida, é o que vai resultar numa vida de constância com Deus. É o que vai resultar num relacionamento com Deus. Entenda uma coisa em nome de Jesus. Tudo que Deus tem e Ele quer fazer na sua vida, Ele já fez. Mas talvez hoje você precisa se lembrar que são as tuas escolhas que vão fazer a diferença nesse caminho de volta. Como nós lemos aqui, a Bíblia diz exatamente isso. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo em direção, rumo ao alvo, que é uma vida com Jesus Cristo. Só que infelizmente, tem muitas barreiras que estão fazendo com que você fique cada vez mais distante, frio e inconstante com Deus. Como eu disse aqui, alguns pontos. Falta de organização no tempo. Tem gente que não sabe ser disciplinado em se organizar para ter essa vida com Deus. Não sabe fazer isso nem com os próprios estudos, nem com o seu próprio tempo de lazer, quem dirá com a vida com Deus. Ou gente que fica abrindo brecha para o pecado, achando que está tudo bem viver uma vida mais ou menos. Mas eu quero só te lembrar que esse pecado, ele não é só um pecadinho aqui, que tá aqui, uma hora trata. Não. Isso gera afastamento de Deus. E afastamento de Deus significa morte. Ou as pessoas erradas com que você se relaciona, que ficam te fazendo proposta que não deve, e você aceita qualquer coisa, mesmo sabendo que vai te fazer mal. Ou o que você fala, aquilo que você ouve, as coisas que você deixa influenciar o seu coração. Essas 4 coisas que eu citei já são o bastante para muitos aqui olharem para a própria vida e falar, cara, talvez eu esteja permitindo que essas coisas roubem as minhas decisões em ter uma vida com o Senhor Jesus. Mas a boa notícia é que o mesmo Deus que já fez todo esse caminho de volta, é o Deus que nos chama todos os dias a falar assim, cara, eu quero essa vida com você. Mas se você está frio, alguma coisa do tipo e tal, é simples. Traz isso para mim. Coloca no altar. Deixa eu limpar essa rua para que você possa caminhar agora em direção a essa vida com Deus. Essas escolhas, essas decisões, elas não vão fazer bem para mim.
vão fazer bem para a pessoa que está do seu lado, elas vão fazer bem para você mesmo. É a tua vida que está em jogo. E por isso, a escolha é só sua. Não são dos amigos, não são das outras pessoas, não é do pastor. Mas o que eu quero que você entenda é que viver a vida com Deus é uma escolha que você faz. Se hoje você está frio, entenda que você não se tornou frio do nada. Talvez foram essas escolhas que te fizeram estar frio. Mas hoje é tempo de voltar. Hoje é tempo de esquentar o coração de novo com o Senhor. E falar: Senhor, eu vou tentar ser constante de novo. E eu vou começar a escolher as boas escolhas em nome de Jesus. Então eu quero te pedir agora, todos aqui, sem exceção, feche seus olhos onde você estiver. E eu acho que a mensagem foi clara, eu acho que tudo que eu disse aqui já foi muito fácil de entender. Mas em nome de Jesus, pensando nessa escolha hoje, se você está aqui e ouviu essa palavra e você olha para o seu coração hoje e entende que há coisas que estão te afastando, que talvez um desses pontos aqui seja os motivos de você estar longe do Senhor. Se talvez hoje você olhando para a sua vida, você consegue observar de que talvez hoje você esteja mais frio do que próximo de Deus, por conta de coisas erradas que aconteceram nesse caminho. Sai do seu lugar, vem aqui à frente e coloca isso diante do altar do Senhor nessa noite. Porque hoje é o dia em que o Senhor vai limpar essa estrada dessa via de mão dupla, para te reconectar de novo nesse relacionamento com o Senhor. Talvez você esteja pensando em vergonha ou algo do tipo, mas não se apega nisso. Se apega naquilo que Deus quer fazer na sua vida hoje. Entenda que esse caminho é uma escolha sua. Eu não posso escolher por você, mas você pode escolher hoje fazer as mudanças que são necessárias para Deus poder te trazer de volta. E você pode ter certeza que nesse caminho com o Senhor não tem absolutamente nada que vai ser ruim. Talvez vão ter dificuldades, sim, vão ter. Mas o que Ele vai construir na sua vida a partir de hoje, através dessa escolha, é muito maior do que qualquer coisa. Eu vou orar aqui, mas em nome de Jesus, eu sei que ainda há pessoas no lugar, que talvez o Espírito Santo esteja te incomodando agora, de você vir entregar no altar do Senhor as coisas erradas que você tem vivido, as escolhas erradas, e você talvez esteja preso em vergonha ou algo do tipo. Em nome de Jesus, não perca essa oportunidade. Enquanto eu estiver orando aqui, sai do seu lugar e entrega para o Senhor Jesus no altar aquilo que está te afastando dele. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Pai, nessa noite, porque nós sabemos que a tua palavra, Senhor Jesus, ela vem ao nosso encontro para produzir em nós, Senhor Jesus, muito mais do que uma simples reflexão. Mas a tua palavra é a que pode gerar em nós a transformação da nossa vida, Senhor. E Pai, nessa vida de escolhas que nós temos que fazer, essas escolhas que nos levam para esse relacionamento verdadeiro contigo, Senhor, muitas vezes nós acabamos escolhendo as más escolhas. Escolhemos, Senhor Jesus, o lado errado da coisa. Senhor, muitas vezes nós acabamos vacilando com o nosso tempo e acabamos não deixando nada para o Senhor. Ou às vezes, Senhor, estamos abrindo brecha para o pecado na nossa vida. Estamos alimentando um pecado de estimação que vai consumindo e como me corroendo por dentro, me levando para longe do Senhor. Ou às vezes, Senhor, nós permitimos, Pai, que os maus relacionamentos nos afastem do Senhor. Ou às vezes abrimos o nosso ouvido ou a nossa boca para deixar que coisas contaminem a nossa vida. E isso tem impedido muitos de nós aqui, Senhor, de vivermos uma vida de constância com o Senhor. Mas eu creio, Senhor, que nessa noite, Pai, o Senhor começa a reconstruir esse caminho. E, Senhor, todos os
todos os impedimentos que nessa noite estão sendo colocados nesse altar, Senhor, que estão sendo derramados diante de Ti, Senhor, os pecados, os relacionamentos, o que tem afastado cada um aqui, Senhor, da presença do Senhor, de uma vida com o Senhor, Pai. Que em nome de Jesus agora o Teu Espírito Santo possa arrancar e colocar de novo agora, Senhor, a decisão de viver uma vida de constância com o Senhor. Que aqueles que se encontram, Senhor, nessa noite frios espiritualmente, Senhor, possam saber, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor é aquele que aquece os corações agora. Em nome de Jesus, Pai. E que, Senhor, em nome de Jesus, cada um aqui, Senhor, tenha, Senhor, a coragem o suficiente para a partir de hoje, Senhor, fazer as boas escolhas e colher os frutos, Pai. Colher os frutos dessas escolhas, de uma vida constante, de uma vida, Senhor Jesus, com o coração aquecido por Ti, de uma vida cheia do Teu Espírito Santo, de um coração purificado, de um coração transformado, de um coração renovado, Senhor. Coloca os bons relacionamentos, coloca as boas pessoas no caminho aqui, Senhor, e faz algo novo, Senhor, na vida de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e Te agradecemos, Pai.